Era 1997, quando comecei a trabalhar como segurança noturno em um dos hospitais mais antigos da Inglaterra, um prédio escuro e cheio de corredores tortuosos que havia sido fundado no século XIX e, dizem, construído sobre as ruínas de um antigo sanatório. À noite, o hospital era um labirinto sombrio, onde a luz das poucas lâmpadas espalhadas pelos corredores mal iluminava o suficiente para enxergar o chão. Eu tinha ouvido rumores sobre coisas estranhas que aconteciam ali de madrugada, mas achava que era apenas o imaginário popular brincando com o cenário. Alguns enfermeiros contavam histórias sobre gritos vindos do porão, passos no corredor quando não havia ninguém, e até sombras que passavam rápidas de relance nas janelas das portas. Eu sempre ouvia com ceticismo, até que uma noite, algo mudou. Naquela noite, eu estava no corredor do 3º andar, onde ficavam as alas de internação. Era perto das 3 da manhã e eu estava fazendo minha ronda habitual quando vi uma luz estranha vindo de um dos quartos no final do corredor. Era um brilho pálido, quase translúcido, e parecia vir da sala onde antes era a UTI. A UTI havia sido desativada meses atrás e estava trancada, mas a luz vinha de lá, iluminando a porta de vidro da sala. Ao me aproximar, o corredor pareceu ficar mais frio, como se uma brisa gelada tivesse atravessado o ambiente. Quando cheguei perto da porta, vi algo que jamais vou esquecer. Do outro lado do vidro, havia um grupo de pessoas, ou algo parecido com pessoas. Eles estavam alinhados, de pé, imóveis, todos usando roupas de hospital antigas, camisolões brancos e desbotados, sujos de algo que parecia sangue seco. Seus rostos estavam pálidos, com os olhos fundos, fixos em mim. Era um grupo de 5 ou 6 figuras, todas olhando diretamente nos meus olhos. Eu pisquei, e em um piscar, a sala estava vazia. Senti o coração disparar e o frio do ambiente ficou ainda mais intenso, como se o próprio ar estivesse congelando. Eu decidi que aquilo era coisa da minha cabeça, talvez um reflexo estranho da luz, e continuei minha ronda, tentando ignorar o medo crescente que me consumia. Mais tarde, naquela mesma noite, encontrei a enfermeira Margaret, uma das funcionárias mais antigas do hospital. Ela percebeu meu nervosismo e perguntou o que havia acontecido, e eu acabei contando sobre as figuras na UTI desativada. O rosto dela ficou pálido, e ela me puxou para um canto mais afastado do corredor, onde não havia ninguém por perto. "Você viu eles?" sussurrou ela com a voz tremendo. "Há anos, desde que desativaram a UTI, alguns de nós têm visto esses pacientes. Ninguém sabe quem eles são, mas eles aparecem de vez em quando, sempre de madrugada. Há quem diga que morreram ali, na época em que o hospital era um sanatório para doentes mentais. Muitos não resistiam aos tratamentos experimentais e ficavam presos aqui, como se não pudessem sair." Eu ouvi aquilo com o sangue gelado. Margaret me contou que já havia presenciado essas figuras caminhando pelos corredores e que uma vez, em um turno longo, havia até escutado um deles sussurrando seu nome. Depois daquela noite, eu evitava passar pela ala desativada, mas um mês depois, uma emergência me fez ter que ir até lá. O sistema de segurança apitou, indicando movimento naquela ala deserta. Como segurança, eu era o responsável por verificar cada alerta, então tive que enfrentar o pavor crescente e ir até lá. Quando cheguei, a luz estava acesa, como da outra vez, e novamente as figuras estavam lá, alinhadas, imóveis, com os olhos fundos. Desta vez, entretanto, algo estava diferente. Uma das figuras, uma mulher de cabelos desgrenhados e pele tão pálida quanto um cadáver, parecia sussurrar algo. Ela olhava diretamente para mim e mexia os lábios lentamente. Com o coração disparado, tentei abrir a porta, mas estava trancada. Mesmo assim, eu podia ouvi-la. Uma voz fraca, como um gemido baixo, repetindo meu nome. Abandonei o local, ignorando os protocolos e qualquer noção de racionalidade.
Tranquei-me no banheiro e tentei me acalmar, mas não consegui voltar a fazer meu trabalho direito. Passei os dias seguintes completamente perturbado, e por mais que eu tentasse afastar aquelas visões, era como se eu ainda sentisse a presença deles ao meu redor, mesmo fora do hospital. Foi então que Margaret me contou o que todos os seguranças veteranos do hospital sabiam, mas evitavam contar aos novatos. Havia um pacto silencioso entre eles para nunca falar sobre as aparições, nunca mencionar as figuras e, principalmente, jamais abrir a porta daquela ala. Diziam que um antigo segurança havia desaparecido ali anos atrás, e o último lugar onde ele foi visto foi naquela sala desativada. Hoje, mesmo depois de ter deixado o emprego e me mudado para outra cidade, ainda tenho pesadelos com aqueles olhos fundos e vazios, as figuras alinhadas e imóveis e aquela mulher de cabelos desgrenhados, sussurrando o meu nome como um lamento perdido. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!